Salve, amada Igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você na piedade do cristão, e o nosso texto para meditação é Mateus 6, 1, 8 e 16, 18. Os três exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, as esmolas, a oração e o jejum, são tão inerentes à vida do cristão que o propósito de Jesus no sermão não foi levar os discípulos a praticarem essas coisas, mas ensinar-lhes a maneira correta diante de Deus. O importante não está na semelhança, mas na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos. E é exatamente para fazer diferença que fomos chamados. Primeiro nós vamos olhar para a esmola cristã, Mateus 6, 2, 4. A palavra grega para esmola significa compaixão, alívio imediato aos pobres em dinheiro ou outras coisas. Isso implica que o cristão não pode esquecer que ter sido salvo pela graça mediante a fé e não por obras não contradiz a verdade de que foi salvo para boas obras. Efésios 2, 8, 10. Boas obras certamente inclui as esmolas, mas isso não é dar indiscriminadamente. Que tua esmola sue em tuas mãos até saberes a quem dar. A qualidade da esmola tem muito a ver com a nossa motivação. Aqui, como nós estamos na hora de doar algo para alguém? Os escribas e fariseus que buscavam a glória dos homens, João 5, 44, 12, 43, Jesus disse que o cristão não deve dar esmolas com um espírito de autogratificação, para engrandecer seu ego. Primeiro, nós temos que ser motivado por recompensa. Ser motivado por recompensa nem sempre está errado. E não apenas ele, mas todos os heróis da fé se motivaram na justa recompensa divina. João 11, 6, Hebreus 6, 11, 6, 10. Isso tem tudo a ver com cada um de nós. 2 Coríntios 5, 10. Segundo momento, Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, 7. O homem vê o exterior, agora o Senhor olha para o coração. O Senhor vê o que está dentro de você, meu querido. Isso deve ser a motivação que deve você a dar esmola, ajudar alguém. Uma forma de recompensa é ver o alívio do necessitado por nosso intermédio. Não segure as coisas com muita força. Corre e tem bom. Segundo, a oração cristã, Mateus 6, 5, 8. A diferença entre a hipocrisia e a realidade. Os hipócritas gostam, entre aspas, de orar em lugares mais públicos, como nas sinagogas, os cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Eles oram de si para si mesmos. A oração deles não tem uma direção, ela não é interessada ao Senhor. Eles oram para eles mesmos, deles para eles. Lucas 18, 11. A recompensa que recebiam não passava do aplauso dos homens. Esse tipo de farisaísmo ainda continua vivo hoje. Você vê nas igrejas falando em língua, gritando, como se estivesse esperando o aplauso dos homens que estão ali, das pessoas que estão ali naquele momento. Jesus nos chama para a oração secreta, a maneira correta, a oração secreta. Aquela que você entra para o quarto. O quarto é o seu lugar privativo para falar o quarto, ou escritório, um local, uma sala qualquer, é o lugar de você entrar, adentrar e falar com o seu Deus. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Se não conseguirmos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ficar a sós em comunhão com o nosso Pai Celestial, pergunta-se: de que espécie cristã nós somos? A hipocrisia era a marca dos fariseus.
e as vãs repetições identificavam os gentios ou pagãos. Jesus não está dizendo para nós não repetirmos nada nas nossas orações, ele está só recomendando, como ele também praticou em Mateus 26, 44, Lucas 18, 1, 8. Dizem-nos muitos santos que quando nossa oração se aprofunda, cada vez mais precisamos de menos palavras. De menos palavras. Sabe por quê? Porque agora nós estamos em espírito. Criou um vínculo, um elo, uma ligação profunda com o Senhor. Já nem precisa de palavra, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Deus do cristão não se impressiona com o volume de palavras e o tempo gasto na oração. É a qualidade da oração. Se Deus sabe do que precisamos antes de orar, por que então orar? Verso 8. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus de suas necessidades, mas para mostrarem confiança e dependência dele. Uma boa oração não precisa ser longa, não se prolonga, a oração tem de ser frequente e fervorosa. Lutero. O jejum cristão. Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão, e outros o têm menosprezado por completo. John Wesley. Mas não temos nenhuma razão para destacar mais o dar e o orar do que o jejuar. Quem praticava o jejum? O povo de Israel recebeu ordem para jejuar uma vez por ano, dia da expiação, Levítico 16, 19 e 31. Depois do cativeiro na Babilônia, passou-se a praticar 4 jejuns para lembrar os dias do exílio, Zacarias 7, 3, 5, 8 e 19. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, Lucas 18, 12. Os discípulos de João Batista também jejuavam, Mateus 9, 14, Lucas 19, 5, 3, 33. O próprio Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público, Mateus 4, 1, 2. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus, Atos 13, 1, 3, 14, 23. Os apóstolos jejuavam, 2 Coríntios 6, 5. Sabemos que os reformadores protestantes jejuavam. Espera-se que a igreja hoje continue exercitando a prática do jejum. O jejum é um meio e não um fim em si mesmo. O jejum não obtém um favor automático de Deus, pois se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática perde o sentido. Isaías 58, 1, 12. Jeremias 14, 11, 12. Ele não deve chamar as atenções para nós mesmos, mas expressar nossa humildade diante do Deus que tudo conhece. Querido, se for para você mostrar o seu jejum para os homens, não tem sentido algum. Você vai passar fome à toa. Não vai representar nada para Deus. O jejum correto é aquele jejum lá de Isaías 58, 1, 12. Contritamento, busca, derramamento do coração. É isso que Deus quer de nós. O que é o jejum? O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos e de água durante períodos de tempos longos ou curtos. A critério de quem vai jejuar, sempre com razões específicas. Você precisa ter razões para jejuar. Não é jejuar porque você vê os outros jejuando. Você precisa aprender isso, meu querido. Jejuar é você mortificar a carne, para que você caminhe fazendo a vontade de Deus e o Senhor vai te honrar e vai te derramar aquele pedido que você tem falado com Ele. Primeiro, quando o jejum é praticado? O jejum sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões. Segundo a Crônicas 21, 4, Esdras 8, 21, 23, Efésios 4, 16, em tristezas, 1 Samuel 31, 13, Neemias 1, 4, em arrependimentos, Neemias 9, 1, 2, Jonas 3, 5, 9, e sempre acompanhado de orações, Salmo 5, 13. O jejum pode ser individual ou coletivo.
segundo a Samuel 11, 22, Juízes 20, 26 e Joel 1, 14. Talvez em nossa sociedade afluente o jejum envolva um sacrifício muito maior do que dar dinheiro. Richard Foster. Nós podemos concluir, lembrando a todos que o Deus da Bíblia odeia hipocrisia, pois Ele é o Deus da verdade e da realidade. Estejamos conscientes que estamos sempre na sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração, o nosso jejum devem ser para agradá-lo. O que eu gostaria de deixar com você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.